Fala, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Talk Fla. Eu sou o Vitor e no episódio de hoje vamos falar um pouco do jogo de amanhã entre Bahia e Flamengo, que vai acontecer em Pituaçu às 8h30 da noite. Para esse debate, vamos conversar de novo com Bruno Gomes e aqui vamos falar sobre vários assuntos, principalmente os pontos fracos e fortes do Bahia. Vamos falar sobre a situação do Flamengo, entre outras coisas. Fala, Seja Vitor, muito muito obrigado. bem-vindo, Eu agradeço Bruno demais por Gomes. estar participando de mais um debate para falar também sobre o Flamengo e, consequentemente, sobre a partida desta quarta-feira contra o Bahia. Nós vamos ter alguns desfalques, né? Tanto pelo Flamengo, tanto pelo Bahia. Algumas escalações bem diferentes do que ambas as equipes estavam acostumadas a escalar em jogos anteriores. E vamos comentar, né? Dar nossa avaliação, nossos comentários e principalmente as informações que vão complementar esta partida, Vitor. Isso exatamente, Bruno. E como de princípio, vamos falar sobre o mandante. O Bahia vai ter alguns desfalques, começando pelo goleiro Douglas, que não vai jogar porque está machucado. Vai a campo também sem a dupla de volantes principal, que é Ronaldo, porque ele pertence ao Flamengo e está emprestado ao Bahia. Por conta dessa Isso. cláusula no contrato, ele não vai estar disponível para o jogo. E Gregory, que vai cumprir suspensão. Ou seja, são duas peças muito importantes nesse quebra-cabeça ali no meio-campo do time de Roger Vitor, Machado, né? são duas peças Como você importantes vê que isso, Bruno compõem Gomes? praticamente o meio-campo do Bahia, né? E dá o início de jogo da série de bola para a criação do sistema ofensivo do Bahia com Ronaldo e Gregory. Ronaldo também já é um velho conhecido nosso, um jogador de muita qualidade. Não, realmente não deu certo aqui no Flamengo, está encontrando o seu espaço lá no Bahia. E também tem o Gregory, né? O Gregory, Vitor, do Bahia, é o principal roubador de bolas no campeonato. E o Ronaldo, se eu não me engano, é o terceiro no campeonato. Então, o Bahia sentirá bastante a falta desses dois jogadores. E, Vitor, nesse meio campo do Bahia, para o Campeonato Brasileiro, entrará uma dupla de volantes que será inédito nesse time do Roger Machado, que será composta por Elton e Daniel, que substituirá o Gregory e o Ronaldo. Então, o meio campo do Bahia, especificamente falando nesse setor, será composto por Elton, Daniel e o Rodriguinho, ali mais à frente no setor de criação, e é um trio de meio campo que nunca jogou juntos nesse início do brasileiro, então tende a ter uma falta de entrosamento nesta partida contra o Flamengo. E é mais uma válvula que o Flamengo pode aproveitar, principalmente ali no setor do meio campo. Contra o Santos, nós tivemos o desfalque do Alisson, né, pela equipe do Santos, e agora contra o Bahia nós teremos também mais dois desfalques, no caso o Bahia, para a gente aproveitar, que são o Ronaldo e o Gregor, que não vão poder atuar esta quarta-feira. Isso, exatamente, Bruno. E é sempre bom frisar a situação bem crítica envolvendo o Roger Machado no comando do Bahia, né? Para muitos torcedores do Bahia, ele está fazendo hora extra, né? Que já era para ele ter sido demitido, entre outros assuntos, porque ele não está conseguindo fazer o time evoluir, não está conseguindo trazer uma ideia nova. Mas o presidente do Bahia apareceu a público para bancar a permanência de Roger Machado. E aí possa ser que o Flamengo se aproveite dessa situação para colocar mais crise ainda no Vitor, o Bahia que time também do foi Bahia, né, eliminado na Bruno? Copa do Nordeste pelo Ceará, perdendo os dois jogos, Vitor, e quase também perde a final do Campeonato Baiano, que foi contra o Atlético lá da Bahia também, que fez a final do estadual e que ganha nos pênaltis. E para um time como o Bahia, que tem uma estrutura muito ampla ao adversário da final da Copa do Campeonato Estadual contra o Atlético, a gente poderia até pensar numa certa facilidade para o Bahia ser campeão, o que não aconteceu. Na verdade, o segundo jogo de volta, né, da final, o Bahia teve que correr atrás de empate por 1-1 e depois vencer nos pênaltis. Então, é questão de resultado e desempenho, são dois fatores importantes que o Roger Machado está deixando a desejar no Bahia e os torcedores estão cobrando isso. Então, assim, caso o Bahia perca amanhã para o Flamengo, não é nada de surpreendente se o Roger Machado for demitido após a partida. Exatamente. E, Bruno, eu gostaria de responder. Primeiramente, eu queria agradecer
pela pergunta de Arthur Corrêa. Ele perguntou o seguinte: qual o setor do Bahia que o Flamengo tende a estar mais preparado para neutralizá-lo? Eu acho que o Flamengo deve evitar perder bolas bobas no meio-campo, porque o Bahia é um time tecnicamente bem inferior ao Flamengo e é um time que joga no erro do adversário, ou seja, explora bolas perdidas, bolas consideradas fáceis, principalmente no setor do meio-campo, para usar bastante velocidade. Muitas vezes, Gilberto sai correndo com a bola pelo meio para centralizar a jogada e os pontas saem em velocidade para abrir espaços e surgirem como opções. Ou seja, o Flamengo deve evitar essas bolas bobas em faltas próximas da área, escanteios mal batidos, bolas perdidas no meio campo. O Flamengo deve evitar esse tipo de coisa. E falando um pouco sobre o ponto fraco do Bahia, creio que seja os lados do campo. O Bahia sofre bastante quando o adversário sabe explorar os lados, principalmente com João Pedro ou Nino Paraíba na lateral direita, ou Júnior Capixaba. Júnior Capixaba é um lateral bem limitado, que não deixou saudades no Grêmio, foi emprestado ao Bahia e para muitos é uma avenida, né? É um jogador que aparece como boa opção para atacar, mas em contrapartida deixa vários espaços no lado esquerdo. Se o Flamengo souber aproveitar os descuidos que os laterais do Bahia vão dar, e poderão ser muitos durante o jogo, o Flamengo tem grandes chances de criar situações Ô, perigosas Vitor, só nesses para dois setores complementar do também a campo. pergunta do nosso ouvinte Arthur Corrêa, eu também quero muito agradecer por a pergunta que ele fez aqui e também para a gente debater sobre essa questão, né, do que o Flamengo pode estar mais preparado para neutralizá-lo. E eu concordo com você que o Flamengo deve evitar essa perda de posse, principalmente no meio campo. Principalmente se o Flamengo adotar uma atitude como ele adotou contra o Grêmio e contra o Botafogo. Nós vimos que contra o Botafogo, cara, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo encurralou os caras, criou muitas jogadas de gol, muitas oportunidades, porém jogou com a linha alta da defesa, a primeira linha de defesa jogou com a linha alta, e isso deu oportunidade para o Botafogo também explorar nessa questão do campo, com o Luiz Fernando e tudo mais, o Pedro Raul, né? Que o Botafogo tinha bons jogadores de velocidade e não é muito diferente do time do Bahia. Apesar de não estar vivendo uma boa fase, nós temos que nos preparar para enfrentar uma partida difícil, porque a Bahia contra o Flamengo, geralmente quando esses caras jogam contra a equipe grande igual o Flamengo, esses caras tendem a dar a vida, porque é um jogo que será muito visível em questão nacional. Então esses caras gostam da vida, gostam de fazer um bom jogo. No ano passado, o Bahia fez 3-0 no Flamengo com um jogo surpreendente até, né? Lá na Arena Fonte Nova, que foi a estreia do Felipe Luiz e tudo mais. 3 gols Gilberto. 3 gols E, de assim, também é um Gilberto, né? jogador que o Flamengo tem que estar preparado para poder enfrentar. A dupla de zaga do Flamengo, a gente vai passar já já, junto com a escalação, tanto do Bahia, tanto do Flamengo. Mas o Bahia tem jogadores rápidos pelos lados, que tem o Elber e o Rossi. E apesar do time do Bahia, no contexto geral, não estar em uma boa fase, Vitor, a gente tem que se preparar para o pior. A gente tem que se preparar visando que realmente será um jogo difícil, que o Bahia tem ótimos jogadores pelo lado, no setor ofensivo, como o Elber e o Rossi, que vão dar trabalho. Se a gente pensar, não, o Bahia está numa péssima fase, nada disso vai acontecer e tudo mais, relaxar um pouco, aí a partida tende a ser mais complicada. Então, creio que também essa perda de posse o Flamengo deveria evitar para poder assim, neutralizar o Bahia também. O Bahia não apresenta muitas chances de gol criadas no campeonato. É um jogador que fica, é um time que fica muito refém de alguns jogadores individuais ou até mesmo numa bola parada até. Então, acredito que o Flamengo realmente possa se preparar mais para essa perda de posse e tudo mais. Claro que se o Flamengo realmente adotar essa postura, como adotou contra o Grêmio, contra o Santos, de realmente encurralar o adversário e ter um maior volume de jogo, alguma outra vez vai acontecer do time perder a bola e sofrer o contra-ataque. Isso é natural de cada equipe, principalmente de uma equipe que joga para frente. Então, assim, ter uma boa dupla de volantes, ter uma marcação principalmente muito efetiva, o que o Flamengo não vem tendo, na minha opinião, nesses jogos com o Domenech. A marcação do Flamengo não é tão efetiva, não é tão próxima dos jogadores, não é tão eficiente.
mas acredito que para esse jogo contra o Bahia, a gente tende a ter problemas menores de enfrentar, como foi na última partida contra o Santos. Então, Bruno, e você falou a respeito da bola parada, é, o Bahia sofre bastante defensivamente a respeito disso. É um time que toma vários gols de maneiras bobas e bola aérea, principalmente escanteio ou faltas próximas. Se o Flamengo souber caprichar um pouco mais nesse tipo de jogada, acho que o Flamengo pode oferecer muito perigo ao Bahia. E Bruno, vamos agora Isso mudar a aí, chave, vamos falar do nosso Flamengo, né? Que vai a campo com vários desfalques, principalmente no gol, né? Porque a princípio o goleiro será Gabriel Batista, jogador da base do Flamengo, que teve algumas oportunidades ali, né, no início do Campeonato Carioca deste ano. E aí, Bruno, como você enxerga o Flamengo para esse jogo? Fala o um pouco Flamengo, sobre os no geral, desfalques ele terá também, por 6 favor. desfalques. Cinco, se a gente contar da partida, principalmente contra o Santos, porque o João Lucas já estava fora, né? Já estava vetado para esse jogo. Então, provavelmente é que nós teremos 5 desfalques, 4 deles já confirmados, que é o Diego Alves e o César. O Diego Alves está machucado, né? Vai ficar no departamento médico por alguns dias. E o César, que está com Covid. O César foi identificado com coronavírus, então ele já foi afastado, será desfalque para esse jogo. E provavelmente também será desfalque contra a Fortaleza, já que ele ficará em repouso ou em quarentena. E no ataque, nós temos a ausência do Gabigol também. Domenech preferiu que ele e o Gerson, que também será mais um desfalque, o Gerson, o Domenech preferiu que esses dois jogadores ficassem no Rio de Janeiro para se tratar e tudo mais, até para chegar na partida contra a Fortaleza 100%. E o quinto desfalque, que esse não está confirmado, mas que pode ser que venha a ser poupado no jogo, é o lateral esquerdo Felipe Luiz, né, Vitor? Lateral praticamente que entrou em todos os jogos, agora com o Domenech, até na partida contra o Santos. Então também até de fácil compreensão, a gente entendeu o Domenech poupar ele, é um jogador que também já não tem esse vigor físico todo no auge, então certo a poupar mesmo para poder jogar 100% na próxima partida. E que também nós temos, querendo ou não, um lateral bom, um lateral, o René, né, que faz o seu papel defensivamente, que faz, no geral, o seu papel um feijão com arroz, não é de comprometer muitas jogadas. E na lateral direita, provavelmente que também nós começaremos com o lateral Isla, que entrou contra o Santos, e muito provavelmente já começa de titular contra a Bahia nesta quarta-feira. Então, Bruno, e só para pegar um gancho dos desfalques que você falou aí, eu queria passar para você uma pergunta do nosso amigo André Carnaval. Muito obrigado, primeiramente, né? Eu queria agradecer por esse feedback maneiro, por essa confiança que vocês estão depositando no nosso trabalho. Muito obrigado, André Carnaval. Bom, André Carnaval perguntou o seguinte: pensando numa formação preferida do Domenech, que é o 4-3-3, tem como colocar Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos? Então, é o seguinte, eu prefiro que os dois joguem juntos, mas é o seguinte, Everton Ribeiro, todo mundo sabe que ele atua ali como se fosse um meia-direita, não chega a ser um ponta porque ele não é um jogador de ficar dando muita amplitude, não é um jogador tão rápido, não é um jogador tão agudo assim. Everton Ribeiro costuma centralizar jogadas para tentar quebrar o sistema defensivo do rival com um drible, com um passe, com algo mágico que ele costuma fazer, né? Porque ele tem capacidade para isso. E a Arrascaeta é um jogador que ele até pode jogar aberto no setor esquerdo, ele pode jogar centralizado, ele pode jogar de falso 9, ele oferece um leque de sugestões. E eu acho que os dois se completam. Eu acho que poucos times no futebol nacional, no futebol sul-americano, têm condições de olhar para o elenco e enxergar assim dois jogadores da capacidade técnica de Everton Ribeiro e Arrascaeta. Os dois se completam ao ponto de eu achar absurdo e meio que sem lógica não utilizar os dois em campo. Mas o Domenech é um treinador que gosta bastante do 4-3-3, ele gosta de dois extremos bem abertos em cada lado, de muita amplitude, e por isso, por causa dele preferir tanto o 4-3-3, eu tenho bastante receio a respeito dessa escalação de
de enxergar Arrascaeta e Everton Ribeiro atuando juntos. A não ser que, como no jogo de amanhã ele não vai poder contar com Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, possa ser que ele opte por escalar os dois centralizados para criar jogadas e tudo mais, ou optar por Arrascaeta um pouco mais centralizado e Everton Ribeiro aberto. Como não sabemos ainda exatamente qual será a escalação, a gente tem apenas a provável. Aí fica muito complicado de fazer uma análise mais ampla. Mas, respondendo à pergunta de André Carnaval, eu acho meio sem lógica não optar por os dois atuarem juntos. O Flamengo necessita muito de Everton Ribeiro e Arrascaeta jogando juntos, porque os dois se completam em campo, né? Um procura o outro, e são dois jogadores que enxergam o futebol de outra maneira, né? São aqueles tipos de jogadores que, com um toque, eles podem facilmente resolver um jogo, quebrar o sistema defensivo do rival, eles fazem uma leitura de jogo completamente diferente, né? E você, Bruno, o que Ô você Vitor, acha antes de dos responder dois diretamente atuarem essa juntos? pergunta, eu vou passar primeiramente a equipe provável titular do Flamengo amanhã, só para a gente se basear um pouquinho mais. No gol, o Flamengo pode ir com o Gabriel Batista, de certeza, né? Na lateral direita temos o Isla, como já falei, a dupla de zaga formada por Rodrigo Caio e Léo Pereira, ou o próprio Gustavo Henrique. Acredito que seja o Léo Pereira, porque na última partida contra o Santos, eu acho que ele poupou o Léo Pereira por questões físicas e não por opção técnica, porque o Léo Pereira também já vinha jogando e tudo mais, então acho que foi mais por poupar mesmo, de manter o jogador 100%. E na lateral esquerda nós teremos o René, provavelmente. Claro que não é de certeza o Felipe Luiz ser poupado para essa partida, mas o jornalista Vene Casagrande, né, que já é muito bem informado ali nas informações do Flamengo, ele já falou que existe essa possibilidade do Felipe Luiz ser poupado para esse jogo. No meio de campo e no ataque, nós teremos o Ilharão fazendo a primeiro volante ali, o Thiago Maia como segundo, e no meio, como informou o site do Globo Esporte, já publicada essa matéria no final do dia de terça-feira, desta terça-feira, possa ser que o Everton Ribeiro entre já de titular. E no ataque teremos Michael, muito provavelmente pela ponta direita, Pedro como centroavante, já que o Gabigol não vai jogar, e o Arrascaeta pelo setor esquerdo. Eu acho, Vitor, que Everton Ribeiro e Arrascaeta, numa situação ideal, onde todos os jogadores do elenco estarão 100% para atuar, de uma partida especificamente, não creio que seja o desejo do Domenech escalar Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos. Apesar de ser uma decisão que contraria o gosto da torcida, porque qual é o torcedor do Flamengo que não quer ver Arrascaeta e Everton Ribeiro atuando juntos? Principalmente pelo que produziram no ano passado e pelo que a gente sabe da qualidade desses jogadores. É claro que eu também queria ver Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos. Porém, nessa escalação do Domenech, como 4-3-3, que ele gosta de usar muito bem essas duas extremidades do campo, que assim, são jogadores de velocidade também, né? Eita, Vitor, outra coisa, a gente acabou falando dos fogos e tudo mais do Flamengo, e também esquecemos do Bruno Henrique. Bruno Henrique que está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo contra o Santos, e a gente acabou só esquecendo, cara, de falar. Isso, exatamente. E só pegando um gancho a respeito de Bruno Henrique, ele também está machucado, né? Ele sofreu uma lesão também, assim que acabou o jogo contra o Santos. Mas E fora o eu creio cartão, que né? a O lesão terceiro que ele cartão tenha sofrido amarelo. contra o Só Santos não isso seja mesmo. nada demais. Eu acredito que esses dias, até o dia do sábado, até a sexta-feira, ele já está recuperado. Mas eu acho que também por precaução dele não jogar esse jogo contra o Bahia e principalmente por estar suspenso. Vitor, respondendo essa pergunta do André Carnaval, eu acredito que não seja o ideal, visando a gente sabendo, né, como é o sistema do Domenech em escalar o time. Principalmente por essas duas extremidades que ele gosta de jogar com jogadores de alta velocidade. Acredito que ele vai usar em situação ideal dois pontos mesmo de muita amplitude, como foi no jogo contra o Santos,
Santos tivemos o Michel pelo lado direito, que realmente deu uma abertura muito grande pelo lado direito, e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Então, acredito que será o sistema de jogo ideal que ele queira. E não acredito que o Everton Ribeiro seja o jogador, por mais que ele atue naquele lado direito, no setor de criação, como você muito bem falou, ele não é esse jogador de amplitude. Ele não é esse jogador de velocidade. Ele não é aquele jogador que, tipo, no contra-ataque ideal, a gente lance uma bola para ele e ele vai correr e ele vai fazer o gol. Não é isso. Ele é um jogador mais criativo, de mais cadenciar o jogo, mais cadenciar a bola, mas não é esse jogador de velocidade que o Domenech quer. Então, acho muito difícil ele escalar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro juntos em condições ideais. Vai jogar agora contra o Bahia, né? Provavelmente os dois, mas acredito que o Arrascaeta vai atuar pelo setor esquerdo e o Michael pelo setor direito e o Everton Ribeiro centralizado. E assim, a gente visando, mas a gente não pode escalar o Everton Ribeiro no meio e o Arrascaeta na esquerda também, como ponto esquerda, mas certo, mas aí como é que fica a situação do Bruno Henrique? O Bruno Henrique pode atuar pelo lado direito, mas eu também acredito que não seja a posição mais produtiva que o Bruno Henrique pode fazer. Então eu acho que uma condição ideal seria o Arrascaeta centralizado, Então, Pedro Rocha, ou Michael, ou Vitinho pelo lado direito. Claro que o Everton Ribeiro pode entrar normalmente durante as partidas, no segundo tempo e tudo mais. O Everton Ribeiro iniciar, né, jogando tudo bem, como titular, como aquele meia centralizado. E o Arrascaeta ficar no banco para entrar também durante o jogo. Assim, a gente sabe que o Domenech já falou e vai fazer realmente de rodar muito o elenco. Então, durante esses jogos, por mais que a gente vai fazer o sétimo jogo, né, contra o Bahia agora, ele possa estar encontrando o time ideal, cara. Ele tá rodando elenco, ele tá realmente testando várias peças, mas na minha opinião, acredito que o Domenech, em condições ideais, o elenco está totalmente à disposição. Não acredito que ele vá escalar Everton Ribeiro e Arrascaeta junto. então, Bruno, e uma coisa que me agrada bastante a respeito da escalação de amanhã é a possibilidade de ter o Pedro no time titular. Porque todos sabemos que o Pedro é um jogador de muita qualidade, é o, é o famoso camisa 9 mesmo, né? Centroavante ali, que se a bola chegar, ele vai guardar. E como o Flamengo de Domenech tende a jogar com dois extremos bem abertos mesmo, é necessário demais ter um centroavante à disposição, um centroavante com o perfil de Pedro, né? Porque todos sabemos muito bem da qualidade de Pedro, que se chegar uma bola, dificilmente ele perde gol, e com ele no time titular amanhã, o ataque do Flamengo É isso tende a aí, Vitor. O crescer Pedro é bastante, aquele né, centroavante Bruno? referência mesmo, camisa 9 que guarda a posição na área. E olha, Vitor, acredito eu que o Pedro terá grandes oportunidades, principalmente por ser Isla, que começará a jogar no time titular na lateral direita. O Isla criou bastante pelo lado direito, assim quando entrou contra o Santos, fez boas jogadas, teve bons cruzamentos, tanto que o Gabigol perdeu um gol incrível no segundo tempo com o cruzamento dele. Então, assim, se o Isla realmente acertar, caprichar nos cruzamentos nessa quarta-feira, o Pedro realmente, a gente sabe que o Pedro é um jogador que cabeceia bem, realmente é um centroavante e matador. Não tanto a qualidade como o Gabigol tem, mas eu acho o Pedro um pouco mais matador, principalmente na bola aérea. O Pedro sabe aproveitar bastante. E assim, pode ser uma válvula de escape, né? Acredito eu que o melhor lado direito que o Flamengo, o melhor lado, né, que o Flamengo pode aproveitar no jogo contra o Bahia amanhã, seja pelo lado direito. Porque ele vai ter o Isla e também vai ter o Michael pelo lado direito, que dá muita amplitude e pode ter algumas jogadas trabalhadas pelo lado direito, principalmente pelo lado esquerdo. Se o René for jogar, o René não é um jogador tão ofensivo assim, então a gente possa ser que tem uma carência nesse lado, nesse jogo contra o Bahia. Então, acho que a válvula de escape que o Flamengo pode ter nesse jogo contra o Bahia, onde realmente pode aproveitar a criação de jogadas, seja nesse lado direito com o Isla, o Michael e também o Everton Ribeiro, o Thiago Maia caindo por ali para fazer algumas triangulações.
e se o Pedro também aproveitar os cruzamentos de Isla para fazer até aí um gol de cabeça, quem sabe. Ô, Vitor, a gente falou bastante do Flamengo também, né? A gente também já falou um pouco do Bahia, sobre os desfalques do Bahia, porém até agora não falamos sobre o time provável titular do Bahia. A gente citou os desfalques e tudo mais, e o time titular do Bahia, provavelmente que entre em campo contra o Flamengo, será o Anderson no gol, lateral direito, o João Pedro, com a dupla de zaga formada por Lucas Fonseca e Juninho, com o Juninho Capixaba, como você já falou, sendo lateral esquerdo e fechando essa linha defensiva. A partir do meio campo, temos Elton e Daniel, que irão substituir o meio-campista Gregory e Ronaldo, como já falamos aqui, e o Rodriguinho sendo o jogador mais centralizado ali, como camisa 10, desse meio-campo do Bahia. E no ataque, teremos o trio de ataque, né, formado por Rossi, lado esquerdo, não, Rossi no lado direito, Elber no lado esquerdo, e o Gilberto como centroavante. São até nomes interessantes, né, Vitor, nesse time do Bahia, principalmente com Rodriguinho, Rossi, Elber e Gilberto, são jogadores que já rodaram, já têm bastante experiência. O Rodriguinho já atuou pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, o Rossi pelo Vasco e tudo mais, o Elber pelo Cruzeiro também, o Gilberto, que também já é um jogador bastante rodado, já jogou pelos Estados Unidos, pelo Vasco e tudo mais. São jogadores bem interessantes, mas como já falamos também, o Bahia não vive uma de suas melhores fases no campeonato. Exatamente, Bruno. O Rossi, que é um jogador bem rodado, já passou pelo Vasco, pelo Inter, pela Chapecoense. Ele é como se fosse um amuleto para entrar ali no segundo tempo. Justamente é assim como alguns torcedores do Bahia, eu digo a maioria pensa, né? Muita gente que é torcedor do Bahia apoia bastante a utilização de Rossi no segundo tempo, mas questiona um pouco as atuações dele começando o jogo. O Elber vive um momento fraco, muito criticado pela torcida, mas é aquilo, né? É um jogador que pode vir a levar perigo, jogando naquele setor esquerdo, mesmo estando em uma fase complicada. E o Gilberto é aquele jogador, o centroavante goleador, né? Que sabe fazer gol, que não pode ser subestimado de maneira nenhuma. E eles também tem o Fernandão, né? Isso. O Fernandão que também é um centroavantão, né? Jogador chato, muito forte fisicamente. Eles têm o Rodriguinho que aos poucos parece estar recuperando a forma. Tudo bem que ainda está muito longe, muito longe de ser o Rodriguinho que tanto jogou no Corinthians, principalmente em 2017, mas deve ser respeitado também. Nesse time do Bahia, tem um jogador que me chama bastante atenção, é o Marco Antônio. Ele fez um ótimo fim de campeonato baiano, se destacou, fez alguns golaços, Isso. fez o gol da última partida contra o Palmeiras. Um gol que, tudo bem Colaborou demais. que o goleiro do Palmeiras, o Everton, falhou de uma maneira bizarra, né? Bem bizarra aquela falha, mas ele falhou justamente no momento errado ali, que a bola acabou caindo para os pés de Marco Ô Antônio Vitor, para a gente e terminar fez aqui o e gol de finalizar cobertura. mais um Talk Fla, para a gente finalizar mais esse episódio, para poder encerrar também, Vitor, eu queria seu palpite para esse jogo e sua perspectiva da atuação do Flamengo. Seja bem rápido, bem breve, para terminar aqui rapidinho. Seja bem objetivo. Palpite e a perspectiva de atuação do Flamengo nesse jogo contra o Bahia. Então, Bruno, primeiramente eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, de coração mesmo, pelo feedback, por cada comentário negativo, positivo que vocês estão dando. Muito obrigado pelo feedback. E sobre o jogo de amanhã, rapaz, eu espero uma vitória do Flamengo, uma vitória sofrida. Chuto 2-1 Flamengo, 2-1 Flamengo, porque eu acho que os dois times apresentam falhas defensivas, mas vejo o Bahia com falhas mais graves e justamente contra um ataque perigoso que é o Flamengo, né? Todos sabemos muito bem da capacidade, principalmente do meio de campo para frente desse time do Flamengo, e você não pode falhar diante de um jogador como Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Creio que isso seja fatal. E devido a essas circunstâncias que eu falei, e também pelo péssimo momento, principalmente de Roger,
eu acho que isso agrega muito para pensar numa possível vitória do Flamengo. E você, Bruno, qual o seu palpite? Não fica em cima do muro, hein? Não, não Vitor, fica nessa em cima do partida contra o muro. Bahia, eu vou ser um pouco mais conservador, né? Aposto numa vitória magra de 1-0, até porque no campeonato nós não marcamos mais de um gol até agora, nesse início do campeonato com o Domenech. Acredito que será 1-0 estilo contra o Coritiba, cara, mais ou menos nesse sentido. Mas eu espero, Vitor, que também o Flamengo tenha uma atuação mais com um volume de jogo maior que teve contra o Santos, cara. Jogo contra o Santos, a gente viu, a gente já comentou, e foi um ponto fora da curva porque o Flamengo teve menos passes trocados do que o Santos na partida. E você tem um time como o elenco tem, como o Flamengo tem, o elenco como o Flamengo tem à disposição, você terminar um jogo contra o Santos, por mais que seja na Vila Belmiro, com menos troca de passes, cara, eu acho que isso, cara, é complicado, porque o Flamengo tem jogadores de alta qualidade, do goleiro até o centroavante, e é inadmissível, na minha opinião, dos jogadores que o Flamengo tem, o Flamengo terminar com menos troca de passe. Beleza, que vence o jogo, isso a gente tem que destacar. É o mais importante, são os 3 pontos, mas a gente poderia ter vencido de uma forma mais segura contra o Santos. Contra o Bahia, por ser um adversário mais, assim, bem inferior e também por estar vivendo uma fase ruim em relação ao Santos, acredito que o Flamengo terá uma predominância maior contra o Bahia, maior volume de jogo, mais chances criadas, até porque nós teremos o Everton Ribeiro e a Arrascaeta provavelmente atuando juntos, e também temos o Thiago Maia, né, que vai se manter na equipe mais uma vez. Para mim, Thiago Maia ele não sai mais da equipe. Se ele for poupado em algum jogo ou outro, será questão física para poder ficar ali na avaliação física ideal, 100%. Mas acho que Thiago Maia já tem vaga cativa nesse titular do Flamengo. Então, acredito que também por questão dos desfalques do Flamengo, acredito que será uma vitória magra, de 1-0. Esse é o meu palpite. E acredito que o Flamengo, apesar de ter 12 desfalques de uma vez só no gol, eu acho que não sofrerá gol. O ataque do Bahia também tem deixado muito a desejar. Mas também acredito que o jogo contra o Bahia não será fácil, até porque nós também não estamos na condição ideal de realmente estar preparados para poder, em 100% da forma física e 100% da forma técnica também, como o Domenech quer. Então, acredito que nós venceremos amanhã por 1-0, não sei o gol de quem, arrisco o gol de Pedro no cruzamento de Isla, sei lá, mas importante é a gente conseguir essa vitória, esses 3 pontos, que será muito importante para o restante do campeonato. Tem mais alguma coisa a destacar? Perfeito. Só isso mesmo. Eu queria agradecer. Vamos aqui encerrar mais um Talk Fla e muito obrigado pelo feedback que vocês estão nos dando, né? Por cada comentário positivo, como falei, por cada comentário positivo, negativo, por alguma crítica construtiva. Muito obrigado e estamos buscando melhorar a cada dia mais. Muito obrigado, tchau. Bruno, muito obrigado por mais um bate-papo muito maneiro Eu que sobre o agradeço, cara. Flamengo. Também quero agradecer mais Tamo ainda a junto, participação parceiro. do nosso ouvinte, principalmente do Arthur Correia e do André Carnaval, que mandaram as perguntas que foram respondidas nesse episódio do Top Fla. Você também, se quiser mandar alguma pergunta, seja qual for o assunto mesmo, seja lá em relação ao próximo jogo, seja em relação a esse jogo contra o Bahia, que nós vamos fazer, qualquer assunto que você tem o desejo de mandar a sua pergunta, você mande que nós responderemos no próximo Talk Lá. Pode mandar mesmo aqui no canal do YouTube. Você também pode nos contatar pelo nosso Instagram, e mais uma vez anunciando, nós abrimos um canal no Instagram, então você pode nos acompanhar. Não postaremos lá apenas as gravações, mas também algum conteúdo informativo, opinativo também, para a gente deixar ativo lá essa rede social, para ser mais um canal de transmissão da gente com vocês. Quero agradecer muito a participação de você, a sua participação. Muito obrigado por esse mais um Talk Flow, você que está acompanhando até o final. Estou muito agradecido e mande seu feedback, se possível, seu comentário, sua avaliação, que a gente realmente possa estar produzindo algo que seja do agrado do nosso público. É isso aí, cara. Nós estamos encerrando mais um Talk Flow por aqui e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tamo junto. Saudações rubro-negras.